Jeremias, capítulo 23. O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo: Ai de vocês, autoridades, que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas o espalharam e o fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ajuntarei o resto do meu povo dos países por onde os espalhei e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo, nem apavorados. E nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: Está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que o povo não jurará mais por mim como Deus vivo que tirou Israel da terra do Egito. Em vez disso, vão jurar por mim como Deus vivo que fez o povo de Israel voltar à terra do norte e de todas as terras onde eu os tinha espalhado. E eles viverão na sua própria terra. A respeito dos profetas, eu disse o seguinte: o meu coração está esmagado e eu estou tremendo. Por causa de Deus, o Senhor, por causa das suas santas palavras, eu sou como um bêbado, pareço um homem que bebeu muito vinho. A terra está cheia de adultérios. O povo vive pecando e gasta suas forças à toa. Por causa da maldição divina, a terra chora e os pastos estão secos. O Senhor diz: os profetas e os sacerdotes não querem saber de mim. Eu os peguei fazendo mal no próprio tempo. Os caminhos que eles seguem serão escuros e neles será fácil escorregar. Eu farei com que eles tropecem e caiam. Farei com que a desgraça venha sobre eles, pois está chegando o tempo do seu castigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu vi o pecado dos profetas de Samaria. Eles anunciaram mensagens em nome do Deus Baal e desviaram Israel, o meu povo. Mas vejo que os profetas de Jerusalém fazem pior ainda. Cometem adultério, dizem mentiras, ajudam os outros a fazerem o mal, e assim ninguém para de fazer o que é errado. Para mim,
todos eles são como a cidade de Sodoma. São tão maus como o povo de Gomorra. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte a respeito dos profetas de Jerusalém: eu farei com que eles comam ervas amargas e bebam água envenenada, porque espalharam a descrença pelo país inteiro. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam, e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem. E dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. Então eu disse: qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum deles viu e ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? E continuei: a ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte como um redemoinho em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. O Senhor Deus disse: eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem. Mas assim mesmo, eles saíram correndo e falaram em meu nome. Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que estou em toda parte, no céu e na terra? Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do deus Baal. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho. Mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. Que vale a palha comparada com o trigo? A minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu sou contra esses profetas que roubam as palavras uns dos outros e as anunciam como se fossem a minha mensagem. Também sou contra esses profetas que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. Escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentiras. Eles contam esses sonhos e dizem mentiras e se gabando. Fazem o meu povo errar. Eu não os enviei, nem os mandei ir, e eles não ajudam o meu povo em nada. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus me disse:
Jeremias, quando alguém do meu povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar: qual é a carga da mensagem do Senhor para nós? Responda: vocês é que são uma carga para o Senhor, e Ele vai se livrar de vocês. Se um profeta, ou um sacerdote, ou mesmo uma pessoa do povo usar as palavras: a mensagem do Senhor é uma carga, eu o castigarei, e também a sua família. Em vez disso, cada um devia perguntar aos seus amigos e parentes o seguinte: qual foi a resposta do Senhor? O que foi que o Senhor disse? Mas eles nunca mais devem dizer estas palavras: a mensagem do Senhor é uma carga. Porque se alguém disser isso, eu farei com que a minha mensagem se torne realmente uma carga para ele. O povo tem torcido as palavras do seu Deus, o Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso. Jeremias, pergunte isto a cada profeta: qual foi a resposta que o Senhor lhe deu? O que foi que o Senhor disse? E se eles responderem: a mensagem do Senhor é uma carga, então eu os castigarei por terem usado estas palavras que mandei que não usassem. E certamente eu os pegarei e jogarei longe de mim, e farei o mesmo com a cidade que dei a eles e aos seus antepassados. Farei cair sobre eles vergonha eterna e desgraça eterna, que nunca serão esquecidas. Jeremias, capítulo 24. Eu tive uma visão. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou israelitas como prisioneiros de Jerusalém para sua terra. Ele levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, as autoridades de Judá, os carpinteiros e os outros operários especializados. Nessa visão, o Senhor Deus me mostrou 2 cestos de figos que estavam na frente do templo. No primeiro cesto havia figos muito bons, do tipo que logo fica maduro. Do outro havia figos muito ruins demais para se comer. Então o Senhor me perguntou: Jeremias, o que você está vendo? Figos, respondi. Os bons são muito bons e os ruins são muito ruins, tão ruins que ninguém pode comê-los. Aí Deus me disse: Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo que os israelitas que foram levados para a Babilônia são como esses figos bons. Eu os tratarei com bondade. Cuidarei deles e os trarei de volta para esta terra. Eu edificarei a nação e não a destruirei. Plantarei e não arrancarei. Porei no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Então, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Eu, o Senhor, vou tratar como figos ruins que não podem ser comidos as seguintes pessoas: o rei Zedequias, de Judá, os políticos que estão com ele e o resto do povo de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que se mudaram para o Egito.
farei cair sobre eles uma desgraça tão grande que todas as nações do mundo vão ficar horrorizadas. As pessoas vão zombar deles, fazer piadas e caçoar. E em todos os lugares onde eu os espalhar, o nome deles será usado para rogar pragas. Mandarei contra eles guerra, fome e doença, até que desapareçam da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Capítulo 12. Acordos de Jonatas com Roma e Esparta. Jonatas percebeu que era o tempo certo de agir. Portanto, escolheu alguns homens e os enviou a Roma para confirmar e renovar a amizade com os romanos. E mandou também cartas com uma mensagem parecida aos moradores de Esparta e de outros lugares. Os representantes de Jonatas viajaram para Roma. Assim que chegaram, foram até o Senado e disseram o seguinte aos senadores que estavam reunidos ali: O grande sacerdote Jonatas e o povo judeu nos enviaram para renovar com os senhores o antigo acordo que temos com os romanos, de sermos amigos e de nos ajudarmos uns aos outros. Os romanos deram aos mensageiros de Jonatas cartas de salvo-conduto, a fim de que eles pudessem passar em segurança pelos vários países que atravessariam na sua viagem de volta para a Judéia. E agora, a carta que Jonatas escreveu ao povo de Esparta. O grande sacerdote Jonatas, o conselho superior da nação judaica, os sacerdotes e todo o povo judeu mandam saudações aos seus irmãos, o povo de Esparta. Há muito tempo, o nosso grande sacerdote, Onias, recebeu uma carta de Ario, rei de Esparta. Nessa carta, ele dizia que vocês nos consideram seus irmãos, como se vê na cópia que vai junto com esta. Onias recebeu com muita festa e grandes comemorações o mensageiro que vocês enviaram e aceitou a carta, que falava claramente do nosso acordo e da nossa amizade. É verdade que nós não precisamos desses acordos, pois o que nos dá forças são os nossos livros sagrados. Mesmo assim, resolvemos enviar mensageiros a fim de renovar a nossa amizade e os sentimentos de irmandade que temos com vocês, para que não nos tornemos inimigos. Pois já faz muito tempo desde que vocês nos mandaram aquela carta. Nós sempre lembramos de vocês nas nossas festas religiosas e nos outros feriados, ocasiões em que oferecemos sacrifícios e fazemos as nossas orações. Pois é justo e certo que lembremos dos nossos irmãos. A fama de vocês nos traz muita alegria. Quanto a nós, temos passado por muitas dificuldades e temos tido muitas guerras contra os reis dos países vizinhos, que continuam nos atacando. Mas durante essas guerras, nós não quisemos incomodar nem vocês, nem os nossos outros amigos e aliados, pois a nossa ajuda vem do céu e temos ficado livres dos nossos inimigos, enquanto que eles têm sido humilhados. Portanto, escolhemos Numênio, filho de Antíoco, e Antípater, filho de Jasão, e os enviamos a Roma para renovar com os romanos a nossa amizade e o acordo que fizemos com eles,
no passado. E demos ordens aos 2 mensageiros para que fossem também a Esparta, a fim de cumprimentarem vocês e entregarem esta carta que trata de renovar a nossa amizade com vocês. Pedimos que façam o favor de nos mandarem uma resposta a esta carta. E agora uma cópia da carta que tinha sido enviada a Onias. Ario, rei de Esparta, envia saudações ao grande sacerdote Onias. Foi descoberto um documento a respeito dos espartanos e dos judeus que diz que os 2 povos são irmãos, pois os 2 são descendentes de Abraão. Agora que sabemos disso, façam o favor de nos escrever dizendo se tudo está bem com vocês. Da nossa parte, queremos dizer que assim como o seu gado e os seus bens estão à nossa disposição, assim também tudo que é nosso está à disposição de vocês. Portanto, ordenamos aos nossos mensageiros que explicassem tudo isso a vocês. Batalhas de Jonatas e de Simão. Jonatas recebeu a notícia de que os generais do rei Demétrio II tinham voltado para lutar contra ele. Eles vinham com um enorme exército, ainda maior do que antes. Então, Jonatas saiu de Jerusalém com seu exército e marchou até a região de Ramate, a fim de não deixar que o exército inimigo invadisse a Judéia. Quando chegou, enviou espiões ao acampamento sírio, e eles voltaram contando que os soldados sírios estavam se preparando para atacar os judeus naquela mesma noite. Quando o sol estava se pondo, Jonatas deu ordem aos seus homens para que ficassem acordados a noite inteira, com as armas prontas e preparados para lutar, e colocou os soldados de vigia em volta do acampamento. Quando os sírios ouviram falar que Jonatas e os seus soldados estavam prontos para a batalha, ficaram com muito medo e perderam a vontade de lutar. Então acenderam fogueiras no acampamento e fugiram. Jonatas e os seus soldados viram as fogueiras, mas só no dia seguinte é que descobriram que os sírios tinham fugido. Foram atrás deles, mas não os alcançaram, pois tinham atravessado o rio Elêutero. Então Jonatas foi e atacou uma tribo de árabes chamados de Zabadeus. Ele os derrotou e ficou com todos os bens deles. Depois partiu dali e foi até Damasco, passando por toda aquela região. Simão também marchou com o seu exército e atravessou a região onde ele estava até chegar a Asquelon e às fortalezas vizinhas. Depois marchou até Jope e conquistou aquela cidade, pois ele tinha ouvido dizer que os seus moradores estavam fazendo planos de entregar a fortaleza aos que estavam do lado de Demétrio. E Simão deixou em Jope alguns soldados para defenderem a cidade. Quando voltou para Jerusalém, Jonatas chamou os líderes do povo para uma reunião. Ele fez planos com eles para construir fortalezas na Judéia e para aumentar a altura das muralhas de Jerusalém. Planejaram também levantar uma muralha muito alta entre a fortaleza e a cidade. Assim, a fortaleza ficaria completamente separada da cidade, e os soldados estrangeiros que estivessem na fortaleza
Não poderiam sair para comprar ou vender qualquer coisa na cidade. Aí o povo se ajuntou para começar as obras de reconstrução, pois uma parte da muralha do lado leste da cidade, nas margens do riacho de Cedron, havia caído. E consertaram também o trecho da muralha que era chamado de Cafenata. E Simão também reconstruiu a cidade de Hadid, que ficava na planície, cercou-a com muralhas e pôs nelas portões com trancas. Trifão engana Jonatas e o prende. Trifão queria ser rei da Síria. Então fez planos para matar o rei Antíoco VI Epífanes e tornar-se rei. Mas Trifão tinha medo de que Jonatas lutasse contra ele e não o deixasse se tornar rei. Portanto, Trifão marchou com seu exército até Bet-san com a intenção de prender Jonatas e matá-lo. Jonatas também foi até Bet-san com um exército de 40.000 soldados experientes para lutar contra Trifão. Quando Trifão viu que Jonatas estava com um exército tão grande, ficou com medo de tentar matá-lo. Por isso, Trifão o recebeu com grande festa e muitas comemorações. Apresentou a todos os seus amigos e lhe ofereceu presentes. E ordenou aos seus amigos e aos seus soldados que obedecessem a Jonatas, como obedeciam a ele mesmo. E disse a Jonatas: Mas por que é que você está dando todo esse trabalho aos seus soldados, se não estamos em guerra um com o outro? Mande os seus soldados para casa. Escolha alguns deles para ficarem com você e vamos juntos para Ptolemaída. Eu entregarei aquela cidade a você, junto com as outras fortalezas, e os soldados e os oficiais que estão lá. Aí sairei de lá e voltarei para casa. Foi justamente para fazer isso que eu vim aqui. Jonatas acreditou em Trifão e fez o que ele tinha dito. Mandou seus soldados embora e eles voltaram para a Judéia. Só 3.000 ficaram com ele. Jonatas deixou 2.000 deles na Galiléia e levou consigo os outros 1.000. Mas, quando Jonatas e os seus soldados entraram em Ptolemaída, os moradores da cidade trancaram os portões, prenderam Jonatas e mataram todos os seus soldados. Aí Trifão enviou um exército com tropas de cavalaria até a planície de Esdrelon, na Galiléia, a fim de matar os outros soldados de Jonatas. Estes animaram uns aos outros e saíram marchando em fileiras fechadas, prontos para lutar. Quando os soldados de Trifão viram que os judeus estavam resolvidos a lutar pela sua vida, eles desistiram de lutar. Assim, os soldados de Jonatas chegaram sãos e salvos à Judéia. Cheios de medo e pensando que Jonatas já estivesse morto, choraram por causa da morte de Jonatas e dos seus soldados. E todo o povo de Israel ficou de luto. Os povos dos países vizinhos começaram a tentar derrotar os judeus, pois pensavam assim: os judeus não têm ninguém para os governar ou socorrer. Vamos atacá-los e acabar com eles de uma vez. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Agora,
estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito. E agindo como se eu estivesse aí, já julguei, pela autoridade do nosso Senhor Jesus, o homem que está fazendo essa coisa horrível. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco, entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês, de fato, já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então, vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos. Pois, para evitar essas pessoas, vocês teriam de sair deste mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as Escrituras Sagradas: expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 6. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então, devemos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas,
Será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe. Mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer: o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Salmo 115.
Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Por que é que as outras nações nos perguntam: onde está o Deus de vocês? Nós respondemos: o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro. São feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não podem pegar. Têm pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. E fiquem iguais a esses ídolos aqueles que os fazem e os que confiam neles. Ó israelitas, confiem em Deus, o Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Sacerdotes de Deus, confiem no Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Confiem no Senhor todos os que o temem. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. O Senhor lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará o povo de Israel e todos os sacerdotes de Deus. Ele abençoará todos os que o temem, tanto os importantes como os humildes. Que o Senhor Deus lhes dê muitos filhos, a vocês e aos seus descendentes. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Os mortos que descem à terra do silêncio não louvam a Deus, o Senhor. Mas nós que estamos vivos, daremos graças ao Senhor agora e para sempre. Aleluia!